Outra vez com vocês, Saúde Online, muito satisfeito de estar hoje aqui com profissionais da categoria que vocês já estão acostumados a ouvir, nos dando essa audiência maravilhosa e contribuindo sempre para que vocês possam tomar conhecimento, não de anúncios, mas de profissionais que conhecem o assunto, se formaram, se especializaram e têm o que passar para vocês. Em realidade, em vários aspectos que hoje se coloca de forma tão fútil, com tanta falta de conhecimento, que as pessoas vão começando a achar que, olha, fulano faz isso, ciclano faz isso, olha, eu fiz, deu certo, o outro... E a medicina não é bem isso, né? É outra coisa. Para isso demanda um estudo constante. E eu tenho aqui do meu lado profissionais maravilhosos que eu trouxe, e esse é o papel do Saúde Online. Então eu vou falar hoje com o Dr. Anderson Hertz. É ortopedista, pós-graduado em medicina esportiva e especialista em nutrição esportiva e é da Confederação Brasileira de Parasurf. Isso aí tem cada história linda, hein? Doutora Márcia, sem muitas apresentações, doutora Márcia Umbelino, geriatra, medicina ortomolecular e outras coisas aí, só conhecendo pessoalmente. Então hoje eu trouxe para eles baterem esse papo e conversar com vocês a respeito do primeiro assunto que eu vou pedir para eles falarem. É sobre aquilo que vocês estão falando constantemente, lendo constantemente, vendo nas mídias, e vamos ver se a gente consegue agora resolver essa pergunta. Queridos doutores, o que é as pessoas dizerem constantemente que elas estão inflamadas? O que é estar inflamado? Por que está todo mundo inflamado? Olha, os hábitos não saudáveis, né? Então, álcool, tabaco, má qualidade de sono, alimentação fast food, fertilizantes. Eu estou vindo de um congresso de longevidade que contou uma história muito interessante, que o óxido nítrico é uma substância que faz dilatar os vasos, né? Então facilita a circulação. E a gente depende de nitratos, né? Do substrato do solo, nitrogênio, para que a gente converta em óxido nítrico. E aí eles pegaram espinafre de 4 regiões dos Estados Unidos e foram analisar a composição do espinafre. Então o espinafre, o que a gente acha que tem, não tem mais, né? E o nitrito nem nitrato muito menos. Portanto, a gente não tem uma quantidade de óxido nítrico gerado pelos alimentos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que hoje a gente se inflama tanto, a gente oxida tanto, que a gente precisa ter antioxidantes que não vêm só dos alimentos ou da capacidade antioxidante das nossas próprias células. No meu entendimento, tem que haver uma suplementação para melhorar essa oxidação que gera inflamação. Você quer falar alguma coisa? Porque depois eu volto. E como é que isso se dá? Vamos imaginar que a gente tem um tecido cardíaco cerebral, o paciente dorme mal e ele vai ter uma baixa oxigenação nesse cérebro. Ele vai sair então da respiração aeróbica, que é onde teria uma quantidade maior de oxigênio, para anaeróbica. Isso vai fazer com que as mitocôndrias, que são estruturas celulares de onde tem a respiração, onde ela gera energia para quem vai malhar, energia para quem vai pensar, para o coração funcionar, para o rim funcionar, para o fígado funcionar, essa energia fica meio atrapalhada, porque você vai ter uma mitocôndria trabalhando em excesso. Essa mitocôndria vai liberar fatores que são inflamatórios, ela pode ser destruída e liberar DNA dela, que é inflamatório, na tentativa dela mesma produzir os antioxidantes. Então, a mitocôndria, quando ela começa a trabalhar, ela gera oxidação. Isso é uma coisa fisiológica, mas o excesso de oxidação, que faz com que essa mitocôndria trabalhe demais, e esse excesso de oxidação não está sendo suficiente a capacidade da mitocôndria de antioxidar, de minimizar os radicais livres.
E esses radicais livres na parede dos vasos, nas articulações, nos neurônios, vai gerar uma alteração funcional. Então, explicando de maneira muito simples, Mitocôndria. está relacionado às doenças mitocondriais. A gente diz que doenças autoimunes, doenças reumatológicas, são doenças que estão muito relacionadas, câncer, muito relacionadas à disfunção mitocondrial. Porque num primeiro momento ela vai trabalhar em excesso, Então, por excesso de oxidação. Nós estamos todos inflamados. Na verdade a gente tem a gente é bem aquilo que a gente come, né? Então hoje, como a doutora bem disse, a alimentação com muito fast food, gordura trans, isso tudo são venenos que a gente vai colocando para dentro do nosso organismo, e isso vai levando a uma desbiose intestinal, a uma alteração intestinal que acaba sendo a causa de inúmeras doenças que hoje a gente trata no dia a dia, né? Como a doutora falou, doenças reumatológicas, câncer, doenças cardiovasculares, né? Hoje a gente sabe que grande parte das pessoas que infartam, elas infartam com colesterol normal. Então, existem subfracionamentos que a gente faz dessas moléculas, né? Dessas lipoproteínas, para poder entender se esse indivíduo que tem, muitas vezes ou não, um colesterol alto, se ele está numa condição inflamatória. Então tem muita das coisas que a gente faz, né, no dia a dia. E assim, a gente era mais difícil antigamente a gente ver as pessoas numa condição de obesidade, né, de sobrepeso e obesidade há décadas atrás, por conta da própria alimentação, que era um pouco diferente, né? Hoje a gente come um biscoito, o biscoito não tem sabor, né? Mas você fica com ele 5, 10 minutos, 2 minutinhos na boca, você começa a sentir aquele açúcar do amido. E o amido é assim, ele não tem gosto. E à medida que você mantém ele na sua boca, ele começa a sentir o doce do açúcar. E assim, existe uma relação da quantidade de açúcar com a atividade esportiva, com a qualidade do treinamento, mas tudo faz parte de uma quantidade específica para a atividade que o atleta faz. Se isso estiver inserido num contexto de atividade, uma quantidade de carbo adequada, beleza, ótimo. Não vai causar um pico de insulina a ponto de gerar diabetes, não vai gerar diabetes. Mas se ele está fora do padrão, o indivíduo é sedentário e ele tem uma alimentação voltada para o alto consumo de carbo e de gordura trans e de uma série de outros componentes alimentares que são nocivos, tanto para o intestino quanto para o organismo como um todo, para a saúde cardiovascular, cerebral, você acaba levando no médio e longo prazo a doenças, né, a lesões. Então, o entendimento que a gente tem do ponto de vista de performance é que, estando bem inserido no contexto alimentar e a alimentação de forma saudável, ela é benéfica. Mas o problema é que a gente, muitas vezes a besteirinha que faz mal, né? E a gente gosta, né? A glicose é uma substância bastante importante pra gente, né? Nesse metabolismo anaeróbico usa glicose. O problema é que se você tem muita oferta de glicose, o organismo vai querer ter um trabalho, né, de fazer respiração aeróbica. Ele vai fazer anaeróbica cheio de glicose e amido, carboidrato, né? E é isso que gera os processos inflamatórios, né? E você pegar sempre o mesmo mecanismo, que você tem oferta de carboidrato, né? De massa, de açúcar, né? Para esse cérebro. Sem gasto calórico. Sem gasto, isso. Justamente, na verdade, o contexto todo é você ter um balanço energético neutro. Então, aquilo que se consome, aquilo deve ser gasto durante o treinamento, durante a atividade.
E qual período você teria para repor essa proteína? Até 72 horas. Agora, qual período você leva para repor esse carbo em atletas de alto desempenho, que é o melhor? Que você repõe esse carbo em até 24 horas para a próxima sessão de treinamento. Porém, ele não pode ser acima do nível do treinamento. Por quê? Porque senão ele começa a causar o quê? Reserva, depósito, né? E você começa a gerar aumento do carboidrato, vai estocar e vai gerar gordura, né? Então, o balanço energético precisa ser neutro. Pra você ter ideia, se você na academia, eu costumo falar muito isso, se você caminhar 1 hora na esteira, você vai queimar em torno de 660 quilocalorias. Se você chegar em casa, você comeu 3 bananas, lá se foi sua hora de esteira. Então, na verdade, não é o que você faz de atividade física só. Ela te ajuda no contexto do mês a você ter um balanço energético negativo. Mas, na verdade, o que te emagrece é a tua capacidade alimentar, de você restringir ali a quantidade alimentar. E muitas vezes o indivíduo, quando ele se procrastina, né, que ele tem uma concepção distorcida disso. E quando você fala para ele, olha, a gente precisa trabalhar a perda ponderal, a perda de peso. O que ele geralmente fala, não, eu já entrei na academia. Porque o conceito dele de perder peso é estar malhando. Certo. Estar malhando ajuda, mas o mais importante é, às vezes, fechar a boca. É o que os nossos antepassados diziam, né? Que a gente come para viver e não deve viver para comer. Né? Então você tem que estar sempre com a sensação que você comeu, está alimentado, está saudável, mas você não tem que morrer de tanto comer. Né? Essa medida é que eu acho que a gente está perdendo, né? Até na mídia ela vai dar sanduíches enormes, ela vai dar refrigerante em capacidade de máxima, tudo é grande, o prato aumentou, então as pessoas ingerem uma quantidade calórica aquém da capacidade de queima, né? Então a conta não fecha. E não existe tecido mais inflamatório e com mais toxina do que o gorduroso, né? Então a gente sabe, por exemplo, que hoje o câncer de mama, até 40 anos, 25% tem a ver com a genética, né? Acima disso, são hábitos. E quanto mais obesa... Modificados. Né? E modificáveis. Modificáveis. Que faz com que você tenha um acúmulo maior de gordura e você tem lá o tempo inteiro um tecido gorduroso liberando toxina nessa mama. Em algum momento, o sistema imunológico vai ficar bobo, desbaratinado e vai deixar passar uma célula cancerígena. Então, se a gente for pensar... nós temos mais de 11 tipos de câncer relacionados à obesidade, relacionados ao acúmulo de gordura. Né? Intestino, mama, estômago, pele, né? Tecido gorduroso muito próximo à pele. Então a gente tem o ovário, o útero. Então são cânceres que, se a gente for pensar, poderiam ser evitados, né? A gente descartando aí 25, 30% da genética. Então tem a ver com hábitos mesmo, mais saudáveis. E é legal essa abordagem, porque se a gente for pensar, a gente faz abordagens muito distantes umas da outra, mas a gente se complementa, porque eu lido com o idoso, né, faço orto, ele lida com o atleta, quer dizer, alta performance, mas no final a gente está falando da mesma coisa, né? Se a gente quer desempenhar uma alta performance, ou se a gente quer ser saudável, ou se eu quero fazer uma prevenção para ter uma saúde mental. Né? Não desenvolver nenhum quadro demencial, nenhum quadro depressivo. Hoje a gente sabe que excesso de alimentos ricos em açúcares e carboidrato faz com que esse cérebro tenha uma oxigenação diferente, uma inflamação crônica, e essa inflamação vai gerar quadros demenciais e quadros depressivos. No meu entendimento, não é à toa que a gente tem falado cada vez mais de casos de pacientes depressivos, não só pelo confinamento que a gente passou na pós-pandemia, mas pelo processo inflamatório do próprio vírus e o fato de a gente ter ficado em casa sedentário, você pegar sol, comendo o tempo inteiro, ingerindo mais bebida alcoólica, né? A convívio social marido e mulher, que isso não era comum, então um estresse em casa, e não é à toa que a gente está vendo casos cada vez maiores de infarto, de AVC, de doenças reumáticas, autoimunes, né? A gente tem hoje, o Alisson tá vindo para dizer, ele gosta muito de falar sobre isso, que o indivíduo, às vezes, quando ele tem uma certa compulsão alimentar,
ele sente a necessidade daquele tipo específico de carboidrato. É impressionante o negócio, né? Então ele quer aquele tipo de carboidrato, né? Seria isso? Justamente por conta dessa, não só da perversão alimentar, mas do ponto de vista do próprio organismo. Da bioquímica. Bioquimicamente pedir aquela substância, como se fosse um vício mesmo. Então, e o que traz longevidade? É a atividade física, são os hábitos rotineiramente de qualidade, né, de mudança do estilo de vida, né? Se bebe, reduzir o consumo de bebida alcoólica, se fuma, não fumar, né? Atividade física regular. E a atividade física aeróbica, excelente para a saúde cardiovascular, porém tem que ser uma quantidade mínima por semana, pelo menos 3 vezes por semana, por pelo menos 35 a 50 minutos, numa determinada carga de frequência cardíaca. Por quê? Porque não adianta você chegar e falar assim, eu não tenho tempo de fazer a minha corrida, mas eu vou correr no domingo, e chego lá no domingo, corro 2 horas. Esse coração, ele vai sofrer uma descarga ali de catecolaminas, de enzimas ali e de hormônios que não vão permitir que esse vaso possa vasodilatar. Com isso, o que ocorre é que ele não trabalha o cardiovascular. O exercício é aeróbico, ele faz queima, eu concordo contigo que faz queima, mas ele não é capaz de trabalhar o cardiovascular. Ao passo que você trabalha o cardiovascular dessa forma no exercício aeróbico, necessariamente, tanto para o jovem quanto o idoso, para você trabalhar a musculatura e as articulações, a doutora está aqui que não me deixa mentir, é necessário o exercício resistido. Então são coisas que parecem iguais, mas são diferentes. Diferentes, né? Mas assim, a gente aumentou mais um dia, né? A gente diz que o ideal são 30, 40 minutos, 6 vezes na semana. Né? Então, que é difícil até pra gente que sabe o que é isso fazer, né? Executar, vamos combinar. A gente, por mais que você se organize, você sempre... Porque se você for imaginar, se o indivíduo que ele é aquele atleta de fim de semana, ele pega de 30 dias na semana, ele pega 4, e naqueles 4 ali, ele dá uma bomba pro coração. É isso que ele está fazendo. Então, de 30 dias, ele escolhe 4 e resolve exigir muitas vezes não tem os exames, né, pré-atividade concluídos, né, para que ele possa trabalhar num range, né, cardíaco ali, numa faixa cardíaca de segurança. Que o objetivo do treinamento é que ele seja de forma segura. Né? Por que você faz os exames hoje, eletro, você faz o eco, você faz o teste ergométrico, para que você possa tirar do jogo os indivíduos suscetíveis a um desfecho cardiovascular no momento do treinamento, né? Aqueles que têm arritmia, que têm hipertrofia cardíaca, né? Hoje a maior causa de morte súbita e alterações cardíacas do ponto de vista de atividade física estão ligadas à miocardiopatia hipertrófica, né? E isso você só vai ver muitas vezes reproduzindo numa forma experimental um teste ergométrico, que é o que a gente faz. Não quer dizer que porque você fez o teste ergométrico você não vai infartar correndo. Agora você diminui essa possibilidade. Eu acho que isso teria que fazer parte, né, dos exames que a gente esteja acostumado a pedir a partir de 18 anos, você ter pelo menos um teste ergométrico. Sim. Né? O que a gente vê... 18? Né, você pode ter prolapso de mitral, você já pode ter uma miocardiopatia, a gente não sabe e tal. Bom, mas enfim, para que a gente tenha um parâmetro, né? O que a gente vê na realidade são pessoas acima de 40 anos fazendo o primeiro teste ergométrico. Né? O ecocardiograma muitas vezes nem é pedido, carótida muito menos, e a gente está vendo aí uma população, quase 50% do brasileiro é obeso, né? A gente vê placas em carótida em criança, adolescente no dia de hoje, né? Então isso é uma coisa a pensar, né? Que exames terão que fazer parte de uma rotina de pedidos de exame, em que faixa etária. Eu acho isso muito importante, né? De que a gente tenha parâmetros relacionados assim, que as idades estão caindo para que as doenças apareçam, né? Com certeza. E essa conscientização a nível, assim,
tão cedo, né? Com 18 anos, conforme você falou, as pessoas já terem essa preocupação com os filhos, né, no caso, né, de estarem dando esse suporte para que eles possam fazer algum tipo de... No contexto hoje de futebol de base, né, você tem atletas até antes fazendo todos esses exames, né? O que acontece é que na grande maioria dos clubes, até por questão do custo, né, os atletas acabam fazendo um exame de sangue, um eletro, né? Então o eletro ele vê basicamente a condução cardíaca, né? Então o eco ele vê melhor a função, né? São coisas distintas. Mas e aí é uma terceira pergunta. A pessoa que vai fazer o exame, ela fala, mas por que eu tenho que fazer o teste ergométrico? Porque um vê a condução, o outro vê a função. E o outro vê como isso tudo funciona quando você faz atividade, é submetido à carga. Porque uma coisa é você em repouso ali, você faz ali, o exame está normal. Outra coisa é quando você submete a necessidade de um vigor físico para você definir, né? O American College, né, de Medicina do Esporte, o último consenso de 2023, ele coloca para nós que a grande maioria dos atletas, vou falar aqui com a vênia que me permite, tá? Mas é com cuidado que a situação requer. Sim. Né? Ele coloca para nós que a grande maioria dos atletas, num contexto leve de atividade, não vai ter um desfecho cardiovascular, né? Então, teoricamente, de acordo com esse consenso, não precisaria pedir exame para todos. Mas quando a atividade ela já vem para a modalidade de moderada a intensa, e qualquer mínima atividade acaba sendo de moderada a intensa, naturalmente se impõe que faça os exames. Então a gente acaba fazendo para todo mundo. Então é essa a questão. Existe um questionário que você submete, que o preparador físico submete ao atleta, né? Onde ali ele vai entender o score desse atleta de um risco cardiovascular e aí ele vai encaminhar se tem um histórico familiar positivo e dependendo do índice que ele atinja esse score, para estar sendo avaliado por um médico, um cardiologista, e estar fazendo os exames de screening para afastar essas alterações. E aí eu vou te dar um outro contraponto. Já o meu paciente, a gente diz que tem que ir para academia, se a gente não pedir exame, a academia não pede não. É um questionário que ele prende. Se é hipertenso, nunca fez um exame, não. Diabético também não. Então assim, nem os atestados que antes eram obrigatórios são hoje, né, nas academias, que eu acho uma temeridade. Sim. Né? Com certeza. A gente pega jovens, né, com homocisteína alta, né, que é uma característica inflamatória por déficit de vitamina B, B6, ácido metilfolato e B12, que aumenta a chance de risco cardiovascular. E se a gente não pede isso no exame, né, os marcadores inflamatórios, vai passar desapercebido. Eu já peguei exame nos dias de hoje sem pedido de ureia e creatinina porque a pessoa tinha 30 anos. Né? Sem hormônio da tireoide. Aí fica difícil, né? Doutor Alisson, por favor, venha se juntar a nós. Nós estamos aqui num bate-papo aguardando o senhor para fechar essa mesa. Doutor Alisson também, já conhecido nosso, grande cirurgião, e veio também a brilhantar esse papo que vocês estão tendo, né? Eu só estou aprendendo, eu estou aqui só aprendendo, tá, sim, doutor Alisson? Boa noite, Vitória, boa noite, Anderson, boa noite. Doutora Márcia. Doutora Márcia, e a gente eu atrasei um pouquinho, mas vim, né? E a gente está... o nosso trabalho é um trabalho intenso e o médico ele está sempre numa vida muito corrida. É verdade, é verdade. Outra coisa que é importante, né? Hoje nós falamos, a palavra também é a obesidade, porque as pessoas comem muito mal, não têm hábitos alimentares saudáveis, nem crianças, nem jovens, nem mais idosos, nem coisa nenhuma. Vamos dizer, a primeira coisa que deveria se saber era como se alimentar.
Olha, eu acho que ele tem condições de falar melhor, mas eu tenho absoluta certeza, né? Porque a alimentação é o combustível que você está colocando para dentro e desde muito precocemente. Eu tenho certeza absoluta disso. Da mesma forma, deveria ser explicado muitas coisas em relação aos exercícios físicos, né? Porque se a gente entende porque a gente está fazendo aquilo, a gente adere. Muitas crianças não gostam de fazer porque não entendem a aplicabilidade daquilo. A gente hoje tem a modalidade da obesidade sarcopênica, né? Então você está um paciente obeso, gordinho, que musculatura quase nenhuma, ele está com baixa massa muscular. Porque a gente imagina, eu que faço geriatria, a gente só pensa no sarcopênico idoso que não consegue ficar nem de pé por baixa massa muscular, mas a gente tem hoje obesos, sarcopênicos e jovens. Né? Então daí a importância do exercício físico e da alimentação. Sim, é fundamental. Como a doutora Márcia disse, a alimentação é fundamental no processo do paciente ter uma boa, uma vida saudável. A vida saudável é fundamental. Então eu costumo dizer que é fundamental o tripé, né? Então a gente a alimentação, a saúde adequada e você ter uma boa qualidade de vida. Então, porque isso vai te trazer qualidade de vida, isso vai melhorar a tua vida, né? Como a gente tem hoje, o que acontece? A população em geral hoje, a gente já falou algumas vezes isso, eu falo repetidamente, a população ela acaba que ela aderiu muito à alimentação fácil, né? Que é a alimentação mais rápida, a alimentação que ela te alimenta com uma quantidade grande e com uma caloria muito grande. Isso ao longo do tempo vai gerando muita doença e o paciente ele não tem, vamos dizer assim, o suporte nutricional adequado. Ele falta, os sais minerais ficam, os pacientes, a gente espera que o paciente cada vez mais jovem com vitamina D baixa, ferro baixo, então ele tem, e fora o padrão também da musculatura. Então o paciente ele não tem uma massa muscular adequada, ele tem uma quantidade de tecido adiposo, de gordura elevada, e isso vai gerando as doenças que a gente tem hoje, que é um problema de saúde pública, né? Essa é a grande questão. E a bariátrica, ela acaba sendo, né, que é a minha especialidade, a gente lida muito com paciente obeso, mas eu lido muito com paciente obeso que não opera também. Porque é o paciente que é aquele que não tem indicação, que vai lá, eu sei que ele já está evoluindo, ele é um paciente potencialmente que pode ir para a cirurgia, mas eles vêm procurar a cirurgia por falta de perspectiva, muitas vezes, ou por falta de orientação. Então, existe vamos dizer assim, na nossa... hoje eu falei com um paciente, até no consultório, eu falei exatamente isso. Eu falei que é uma doença que ela por ela ser uma doença silenciosa, ela muitas vezes é subestimada. E, tá gordinho, não, ele sempre foi assim, gordinho, não é. Às vezes tá fora, porque o padrão da nossa visão muda, sim, né? Então a gente começa, aquele que era o padrão anterior já não é mais. Então hoje o sobrepeso e o obeso grau 1, ele não é visto mais como, muitas vezes, como obeso. Isso é uma questão porque o grau de obesidade não tem nada a ver com o grau de doença metabólica. Então às vezes o paciente tem muita doença, eu pego o paciente com diabetes grave e com MC de 34, 33, e que esse paciente teoricamente não tem nem indicação de operar pelos critérios, né, da ANS e do CFM, mas ele é um paciente grave, um paciente metabolicamente mais grave do que um obeso, muitas vezes com MC de 39, com pouca comorbidade. Então o problema hoje não é somente a obesidade, é o grau de doença metabólica, é isso que leva às doenças, às doenças coronarianas, ao câncer. Hoje a gente estuda as interleucinas que causam essas doenças todas, que estão associadas na gordura visceral. Então é muito importante manter a qualidade de vida, manter a prática de exercícios físicos regulares e manter uma boa alimentação. Por isso que eu falei do tripé, é exatamente isso.
Porque aí você tem uma vida mais prolongada e com mais qualidade. Alisson, eu estou vindo do Congresso de Longevidade Internacional, e eles falaram muito dos análogos de GLP-1, né? São as canetas, e antes você tinha medicamentos orais que são utilizados, inclusive, não só na endocrinologia, mas também na cardiologia, com uma resposta muito boa e tal, né? No processo inflamatório, vasodilatação, bom, enfim. E a utilização dos análogos de GLP-1, as injeções para mulheres com síndrome metabólica que tem endometriose ou síndrome do ovário policístico, coisa que a gente tinha muita dificuldade de tratar, sim. Né? Se você bloqueava o hormônio, né, e pronto. Então já tem essa ajuda, né, para o emagrecimento. Eu acho que de um tempo para cá os remédios estão vindo ajudando, né? Você tem as medicações que tiram aquela fissura da comida, né? Que é a fome que está aqui, que não está aqui, né? As injeções diminuem a chamada fome emocional, né? A fissura por alguns alimentos, né? Então às vezes você pode associar, e deve em determinadas situações, medicamentos orais que tiram essa fissura dessa fome do cérebro e em relação ao esvaziamento gástrico e tal. Só fazer uma observação, desculpe interromper, mas falando da fome emocional, a questão genética da obesidade é muito mais a reação aos alimentos, a parte emocional, isso comprovadamente, todos os trabalhos falam sobre isso, e não é a questão genética da célula da obesidade, que o paciente acha que ele tem a conformidade do obeso, e na verdade não é. Na verdade ele não tem uma tendência a ser obeso, é a forma com que ele reage, vamos dizer, de forma mais sensível e muitas vezes não conseguindo negar determinados alimentos naquele momento, e ele passa a ter uma prática de compulsão, ou seja, todo doce que é oferecido a pessoa come, ou um chocolate, ou um hambúrguer. Então por que algumas pessoas têm a capacidade de falar, não, eu não quero comer isso hoje, agora, e outras não? Então essa forma de reagir que é chamada obesidade emocional, que é exatamente essa é a questão genética verdadeira da obesidade, porque é a forma com que a pessoa reage aos alimentos. Tem gente que nasce, né, com uma capacidade de recompensa mais extenso, né? Então, para você ter aquela capacidade de prazer comendo chocolate, tem gente que isso aqui já é o suficiente, a pessoa tem um tempo maior para chegar na sensação de prazer plena, né? Então a gente tem que ver isso. Está relacionado à dopamina, né? Sistema de recompensa também. E a dopamina tem a ver com sono. A dopamina foi muito consumida no Covid, porque ela ajuda muito na imunidade, na produção celular. Então, se a gente for pensar, uma coisa se interrelaciona, né? Sim. Na verdade, né? Deixa eu fazer uma pergunta que também as pessoas são muito ávidas de saber. A gente está vivendo momentos assim tenebrosos no mundo inteiro, a gente só vê coisas horríveis acontecendo e as pessoas estão começando a ficar muito deprimidas. Como se elas tivessem, vou ficar brigando para quê? E isso eu tenho visto uma constante em pessoas que logicamente são leigas, não são médicos, senão não teriam outra visão das coisas. E aí eu queria ouvir vocês três falarem um pouquinho sobre a forma que a gente pode combater, né, e de forma para ajudar, né, a todas essas pessoas que, fora vários problemas que possam ter, esse está batendo de frente, que é o medo. É o medo. Eu tenho medo de tomar esse remédio. Não vou fazer isso porque eu tenho medo de que isso possa acontecer. Porque as notícias são jogadas de qualquer maneira. Então, até para ir ao médico se tratar, a pessoa tem medo. Eu entendo que tem um fenômeno aí que isso que aqui está tendo hoje, né, de nós médicos conversando e de forma muito humilde, cada um falando da sua parte. Eu acho que tem uma competição hoje da classe médica que atrapalha muito, tá? Um colega criticando o outro, um colega querendo fritar o outro, e isso ficou muito ruim. Quem sai perdendo são os pacientes, porque você tem um veículo chamado internet que você coloca lá o que você quiser.
né? E você pode ir para o contraponto do colega e passar a credibilidade da mesma forma, independente se tem embasamento técnico ou não. Sim. Né? Uma outra coisa que eu abri para a gente conversar em análise é o seguinte: a medicina baseada em evidência, que a gente fala dos estudos cabeça a cabeça, duplo cego e tal, você não está testando paciente versus paciente, você está testando medicamento versus medicamento. Né? Então, muitas vezes, a expertise nossa do consultório e a nossa conversa pode ser que renda mais frutos para o nosso tratamento, é mais validade do que um estudo cientificamente. É isso, exatamente. Então, eu acho que... É um pouco negligenciado hoje na medicina atual, né? Isso a gente sabe que os trabalhos todos praticamente saem porque a indústria, né, tem interesse. Assim, na verdade, existe o interesse da própria indústria com determinados produtos e de estimular, né, assim como a indústria alimentícia, né? Então, assim como a indústria do tabaco fez, assim como... Então, existe um mercado nisso. A gente entende, mas os trabalhos, muitas vezes, os trabalhos de determinados medicamentos, e é exatamente o que a doutora Márcia está falando, eles muitas vezes são colocados em segundo plano e são medicamentos que têm uma boa resposta para determinado doença. Então, ou às vezes a indústria para de produzir porque aquele medicamento, o preço é muito barato, ninguém tem interesse em produzir mais, então, e aí substitui por um valor de produtos, de medicamentos mais alto. Então assim, acaba que logicamente que o paciente ele na verdade ele busca, né, o melhor tratamento, mas às vezes esse vamos dizer, essa balança, muitas vezes ele não tem conhecimento e ele passa a ser refém muitas vezes também de colegas que prescrevem um medicamento mais caro, que muitas vezes não é tão... E fora que tem exatamente isso. A gente hoje, vamos dizer assim, como todas as áreas, né? Então, a ética médica muitas vezes está ficando um pouco de lado, muitas vezes, por conta disso. Eu falo isso também porque eu já vi muitas pessoas que trazem a receita para casa e quando chega na farmácia elas não têm como comprar. Os remédios são caríssimos. Vamos falar do Ozempic, que todo mundo quer que pague, que é um remédio que parece que custa R$1.000, se não me engano, em torno disso, né? E que as pessoas estão vendo como uma forma de emagrecer, enfim. E ele não é acessível a todas as pessoas, né? Não são todas as pessoas que têm essa quantia, que até, não sei, porque parece que o Ozempic emagrece, mas porque é um remédio para outra. Eu estou botando aqui na mesa porque eu não sei nada, eu estou perguntando. E eu também queria ouvir a opinião de vocês sobre esse tipo de medicamento. Olha, análogos de LP1, que é a classe das injeções também, oral, você já tem na farmácia popular. Então, são medicamentos que ajudam na resistência insulínica, medicamentos que ajudam na diabetes, são usados para insuficiência cardíaca na cardiologia, eles são mais acessíveis de forma oral. As canetas, você tem um público diferente, né, com poder aquisitivo maior, porque tem um efeito mais interessante, porque toma-se uma vez por semana, ou de 5 dias, você não precisa ingerir aquilo todo dia e tal. Tem uma adesão ao tratamento maior, mas são medicamentos mais caros, né, mas assim... Eu acho que tem muito também da gente melhorar a cabeça das pessoas, né? O processo depressivo, as crises de ansiedade, eu acho que estão gerando muito mais quadros compulsivos, né? Essa depressão que a gente encara sempre que fundamental e exclusivamente o antidepressivo vai funcionar, e a gente vê que não é isso, exatamente, né? A gente precisa de hormônio, a gente precisa de mudança de hábito. Sim, exatamente. Né? Focar primeiro nos hábitos, né? A gente tem que... Porque assim, o que eu falo pro paciente quando ele vem no consultório, ele quer operar, muitas vezes ele não vai operar direto. Ele não é uma cirurgia igual uma outra cirurgia, né? Que a gente pede o risco cirúrgico, marca o paciente, quando tem seguro-saúde, solicita o seguro-saúde, libera, opera. Não, a bariátrica você tem um acompanhamento e o obeso é exatamente isso. A obesidade precisa de um acompanhamento antes. Esse paciente precisa acompanhar
ele precisa entender primeiro da doença, como ele chegou nessa... Muitos chegam sem esse entendimento adequado, não tem nenhum entendimento da obesidade, muito menos da alimentação. E a gente começa a fazer esse trabalho com o paciente já com a nutricionista, com a equipe multidisciplinar, e isso antes dele vir para mim. Então, por quê? Porque o mais importante, esse paciente ele tem que estar preparado. Ele não pode, porque vai ter uma mudança de vida. Se vai ser através de medicamentos, se vai ser através de cirurgia, se hoje tem medicamentos, né? O Ozempic foi um dos primeiros, mas agora tem o Tirzarpida, né? Que é o medicamento que é duplação, tem o triplação, que ele atua fazendo um triplo bloqueio na parte do intestino do paciente. Mas isso tudo surgiu, é o que eu falo, por que surgiu o análogo do GLP-1? Foi estudado através das cirurgias, porque na verdade via-se que esses pacientes tinham um controle metabólico antes de emagrecer. No pós-operatório imediato, esse paciente não toma mais nada. Por que esse paciente curava o diabetes no dia seguinte? O paciente, a gente já opera, o paciente faz uso de insulina. No dia seguinte ele não toma nada, zero. E vai controlando em casa, a gente vai observando. Às vezes precisa de uma dose muito menor e ele regula isso rapidamente. Então, por que isso ocorre? Por conta da ação das incretinas intestinais que atuam no ilho, que é o análogo da o que o GLP-1 é dois das substâncias, mas você tem GLP-2, PYY, fator 19, tem vários que atuam. Você tem a própria GIP que atua no duodeno, que faz esse bloqueio da compulsão. Então, e melhora muito, o paciente tem essa melhora metabólica. Mas essas alterações não ocorrem da noite para o dia, ocorrem ao longo de um tempo. Por quê? Por conta de uma alimentação baseada em ansiedade, em estresse, a reação emocional que eu tenho ao alimento, como eu falei. Então, por quê? As pessoas se alimentam emocionalmente. A emoção faz parte da alimentação, que ela é colocada de alguma forma ali, porque é a forma com que aquela criança na infância reagia a uma agressão, às vezes, dos pais, ou a uma ausência, fica com esse computador aqui, com esse celular. Aí isso tudo é complementado com esse tipo de alimentação calórica, porque o açúcar é uma droga e atua no cérebro. Mas uma coisa que é interessante isso... Me explica essa. Açúcar no cérebro, me explica isso. Porque o açúcar é o da dopamina. A dopamina. Você tem... O que te libera a dopamina? Várias coisas que a gente faz no mundo moderno. Uma delas é a tela, né? Ou o jogo. E aí isso gera compulsão, gera um comportamento ansioso. Porque no cérebro você precisa triangular. Você tem que ter o estímulo, teve o ápice do estímulo, da compensação, e depois ele volta. Quem joga, né, as crianças, elas não triangulam, elas ficam o tempo inteiro estímulo, prazer, prazer, estímulo, estímulo, prazer, prazer, estímulo. Então não cessa essa fome é compulsiva, né? Então você está tirando a compulsão do joguinho e botando a compulsão alimentar quando você não está jogando. Hoje o FDA está aprovando, acho que já aprovou esse ano, um joguinho para tirar a dependência química dos joguinhos. Porque não se viu outra possibilidade via medicamentosa para tirar esse movimento que não triangula. Sim. Né? O cérebro ele fica no movimento contínuo, de estímulo, né? Sim, e você tem várias coisas do dia a dia que geram isso. Você tem pornografia, tela, jogo em excesso, álcool, cigarro, drogas. Então e o açúcar, que é a mais comumente achado, né? Então a gente está em todos os lugares, está na geladeira, está no teu armário, está na tua gaveta, está em tudo que é lugar. E o que a indústria fez que é interessante, que eu acho que vale a pena falar isso? Ela transformou a sacarose em frutose. Esse foi o grande sacada. Isso aconteceu na década de 60, 70. A indústria alimentícia. E na minha opinião, a indústria alimentícia ela vai ser penalizada, assim como a indústria do tabaco hoje está sendo, ela vai ser futuramente. Por quê? Porque ela produziu uma doença através da alimentação que ela vende.
E isso foi... e aí a frutose, por quê? O açúcar você não consegue comer uma colher de açúcar, mas você consegue comer um doce que representa uma colher de açúcar. Porque Então, ela é palatável. O açúcar, o que é pior? O açúcar ou o adoçante? O açúcar, com certeza. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Eu também não tenho dúvida, porque se a gente for pensar, olha, eu faço ortomolecular, já me perguntaram isso milhões de vezes, eu digo, olha, é muito pior você ser obeso, muito pior você ter insulina alta, se você puder tomar nada, ok, mas na balança, custo-benefício, vamos de adoçante, se é a única maneira que você vê de ingerir as coisas. Assim, milhões de vezes melhor. Agora, é cancerígeno, bom, aí a gente vai ter que estudar as substâncias, que já estudaram X, Y, Z, mas cada vez vem novas substâncias. O fato que eu acho que na maioria das vezes, com certeza, o açúcar é péssimo. E a gente tem que falar também que demerário, o açúcar mascavo são açúcar, né? Mel é açúcar. Como não? Mel. A maioria do mel é açúcar. Sim. A maioria então... A maioria é sacarose, né? Aquele melaço, aquele... Faz uma garapa, né? A garapa? Eles fazem uma garapa ali e faz aquele né, mel. Não é um mel, né? É sacarose. Caro, né? Caro. É uma E garapa. quando a gente vê assim, esses apiários, que são lugares onde eles cultivam, né? E ali vendem o mel daquela que é colocado ali em árvores frutíferas e que a abelha vem, coloca ali da laranja, do coisa que são bons para a saúde. Isso é verdade ou mentira? Dependendo da procedência do mel, verdade. Né? Mas o problema é Assim, você saber a tem procedência. mel de vários tipos, né? Você tem das abelhas meliponas, você tem, né, de meliponários, você tem dos apiários, né? Que são o do gênero Apis, né? E cada mel tem a sua qualidade, né? Você tem a geleia real, que é aquilo que a abelha rainha guarda para ela, que tem a mais qualidade, que é o que alimenta a rainha, né? E dentro desse contexto, eu concordo em gênero, número e grau com os colegas aqui, que o açúcar, quando ele não está num contexto adequado de alimentação, ele é extremamente nocivo para a saúde. O que a gente tem visto hoje, e eu faço um contraponto aqui, é que a gente está saindo de um contexto de alimentação low carb, né, para as pessoas terem uma alimentação low carb. E para você também construir massa muscular, você precisa ter uma quantidade adequada de carbo, de açúcar, né? Mas não pode ser excesso. Aquilo que a gente conversou, aquilo que a gente falou, ela tem que ter um balanço energético neutro. Acima disso, estoca, vira gordura, que é altamente inflamatória. E aí isso causa problema, né? Então, no contexto de atividade física, você tem um atleta de alto desempenho, né, de alta performance, ele tem uma relação íntima com carboidrato. Ele precisa ter uma relação íntima com carboidrato. Por quê? Senão ele fica suscetível à lesão muscular. Porque ele precisa ter uma carga de carbo para que ele produza a proteína. A gente estuda lá na faculdade o ciclo do ácido cítrico, né? Que é uma coisa extremamente chata que o pessoal, a maioria abomina, que é o ciclo de Krebs, né? E aí você que aí você tem uma parte desvia a gordura, né? Ela beta oxida para entrar no ciclo de Krebs, que eles chamam de ciclo de citrato, né? Uma outra parte da glicose, ela cliva em duas moléculas de ácido pirúvico. O excesso da glicose, do ácido pirúvico, vai produzir lactato. Para que ele produz lactato? Para que você continue queimando glicose para a atividade. Senão o organismo ia chegar e falar assim, pô, tem lactato demais aqui, vamos parar de fornecer glicose. Energia rápida, né? Faz a energia rápida. E aí você tem a proteína, que ela pode ser transaminada, ela pode ser modificada, essa amina, ela pode perder a amina, ser desaminada para produzir glicose para entrar no ciclo do Krebs, para poder, dentro das mitocôndrias lá, produzir energia, né? É uma visão do que a doutora Márcia falou para nós super bem, uma visão que ocorre junto com isso tudo, né? E aí o que acontece? Se eu não forneço também a quantidade adequada de glicose para o organismo,
eu deixo esse organismo suscetível ao quê? A utilizar a proteína da queima da massa muscular para produzir energia. E isso faz com que você também perca massa muscular. Isso ocorre muito com que tipo de indivíduo? O indivíduo diabético. Por quê? Porque ele é como se ele estivesse num jejum prolongado, né? A gente sabe que a gente tem do diabetes tanto o paciente que tem a deficiência em si da insulina e o paciente que depois de um determinado prazo, determinado tempo, ele começa a fazer uma resistência à atividade dessa insulina e ele acaba ficando diabético justamente por conta desse desregramento alimentar. Mas o atleta de alta performance, ele precisa ter uma quantidade de carbo adequada. Deixa eu só te falar com relação à resistência insulínica, que esse é um assunto interessante, mas os estudos hoje falam em reação inflamatória, né, da célula, da parede da célula. Não se sabe por que e quando ocorre isso. E em que fase que a pessoa entra nesse tipo de distúrbio. A gente, antes de você chegar, eu estava falando sobre isso, sobre o metabolismo aeróbico e anaeróbico, né? Então, quando a gente tem os macronutrientes que são importantes. Amido, carboidrato é importante, lipídio é importante, são os macronutrientes. Então, a gente não forma hormônio, né? A gente não tem energia rápida. O que não pode é o excesso de cada coisa, porque aí a gente perde função fisiológica e vão partir para lesão e patologia. Justamente, né? O que eu levantei a bola aqui é justamente o que a gente vê. Às vezes as pessoas elas saem de um contexto de dieta adequada dos macronutrientes. Macronutrientes, entenda-se carboidrato, né? Os açúcares, as gorduras e as proteínas, né? Elas saem desse contexto para um contexto de alimentação, não é nem low carb, às vezes é no carb, nada, zero açúcar. Então, e isso é extremamente perigoso. Isso é extremamente perigoso, entendeu? Porque é perigoso? Porque assim, é difícil você ter, num contexto de atividade esportiva de alto desempenho, um atleta que ele não tem uma relação com carboidrato, entendeu? Isso, eu não estou dizendo que não há, mas é difícil ele ter a performance. Ele pode ter a mesma qualidade de treinamento sendo vegano? Pode, é muito mais difícil, mas pode. Mas você tem que fazer suplementação de B12, mas a pessoa ser vegana, ela tem saúde melhor? Isso também é uma pergunta que tem 1 milhão de pessoas pediram para eu falar. O quê? Quem é a pessoa que tem hábitos são veganas ou vegetarianas, são coisas diferentes, né? Elas têm mais saúde que os outros por causa disso? Não necessariamente tem mais saúde. Assim, o que eu posso te dizer é que para você atingir o nível de uma pessoa que come carne, né, que seja do vegano para o vegetariano ou do vegetariano para o onívoro, né, você teria que quando a gente come, as reservas de creatina são diferentes, porque a carne vermelha, a gente tem grande parte da creatina que o organismo produz, ela vem das carnes, né? Da carne vermelha, sobretudo. Mas aí você podia falar da importância da creatina na suplementação. E assim, você pode fazer, hoje você tem componentes veganos da creatina, você tem também o ferro do vegetal, ele não é um ferro do grupamento hêmico. Então você necessita até 3 vezes mais de ferro do que um indivíduo normal que onívoro. E isso faz diferença no contexto de performance. Se for mulher em idade fértil, que menstrua, que tem, às vezes você precisa fazer uma dose de ferro até maior do que um indivíduo que tenha esse contexto já praticamente estabelecido, que é uma quantidade quase 3 vezes menor de carne, se alimentando por carne. Aí a gente ainda é carnívoro, né? Então, você radicalizar, assim, eu não sou a favor.
Tá? Eu tenho pacientes vegetarianos e veganos que a gente suplementa muito, mas assim, eu acho que a gente continua carnívoro. Quando a gente modificar e evoluir para uma outra situação, ok. O problema, novamente, é o excesso, né? É a falta do equilíbrio, né? Então tem que ter carne branca, ovo, carne vermelha, e a gente tem pego muitas pessoas hoje com déficit de ferro, por déficit na absorção de B12 ou alteração da própria alimentação mesmo, alimentação muito pobre em nutriente, né? E essa anemia vai gerar baixa oxigenação no corpo, vai gerar a utilização mais de mitocôndria, vai oxidar mais, vai inflamar mais, vai lesionar mais. Então a gente também tem que pensar nisso, né? A creatina que se fala tanto, qual é a função primeira da creatina? Da energia. Mas ela distribui melhor a energia. Então tem que ter oferta de oxigênio, tem que ter o aeróbio, o anaeróbio, e tem a creatina para distribuir o jogo, fica melhor. Sim. Né? Então, se é um paciente idoso ou um paciente de alta performance, o whey, Ela é o suplemento excelente de hoje no proteína, contexto de atividade, ótimo. né? Excelente. Mas assim, não é para todo mundo o tempo todo. Né? E o que me incomoda hoje é assim, chega no paciente, o paciente já vem ômega, coenzima Q10, Resveratrol, não é assim? Vitamina D, creatina e ômega. Eu digo, nossa, R$1.000 já tá aqui. Como é que a gente organiza esse negócio? Então, vitamina, mineral e aminoácido tem que ter também critérios para você repor. Não é bom, tudo é bom para todo mundo o tempo todo, né? Sim. Assim como a gente tem também a relação com os hormônios, né? Porque, assim, você vê muitas vezes que determinados pacientes estão fazendo uso da substância, mas que às vezes não tem o menor sentido estar fazendo naquele contexto, né? Você olha assim, o que menos precisa é hormônio agora, e o que passaram para o paciente é hormônio. Ou então, dá o hormônio pro paciente, mas não faz ele dormir, né? Isso aí. E o sono o crescimento. Grande parte do crescimento está enquanto você dorme, né? Dá testosterona, mas não resolve a tireoide. É no descanso que o músculo cresce, né? Isso, então. Mas assim, eu sou a favor de reposição hormonal, tá? Não, eu também sou. Eu sou a favor mesmo. Também. Acho que está gerando uma polêmica. Acho bom que tenha polêmica. Eu tenho 52 anos. Reposição hormonal que eu comecei a fazer em mim foi um divisor de águas na minha vida, mas não só uma questão de estética, não. Uma questão de memória, de concentração, de estabilidade de humor, sabe? De cabelo, de ganho de peso, metabolicamente fiquei mais lento. Então, assim, eu sou a favor, com critérios. Dentro e aí é legal. Contexto, aquilo que a gente falou, dentro do contexto, porque que você faz, né? Às vezes o que a gente vê, às vezes que está havendo, às vezes, uma banalização do uso do hormônio. E todo mundo ele já começa a entrar no contexto de performance esportiva e ele acha que para crescer ele vai ter que tomar, né, hormônio. E muitas vezes não é isso, né? Quando você vai estudar aqueles gráficos, né, musculares, você vê que o início da atividade física ele é o grande aumento de massa muscular. E ele chega num ponto em que ele atinge um platô. Só que o cara não está nem malhando, o cara mal entrou na academia, ele já quer tomar um hormônio. Então ele vai atingir o platô muito mais rápido e para sair vai ser mais difícil. Então isso precisa ser orientado por quem acompanha esses pacientes, né? Por quem trata. Eu não tenho nenhuma opinião contra. A gente tem situações de reposição hormonal que os pacientes realmente melhoram e muito, né? A questão do relacionamento, a questão de da depressão, né? Você olha, a pessoa se sente bem, né? Agora tem contextos que não tem a menor indicação e está indicado. E você olha e você, meu Deus. E aí você está no êxito fisiológico, né? A questão não é muito a minha área, né? A questão hormonal ela é fundamental. A gente, por exemplo, na minha especialidade, a gente vê muito paciente obeso. A maioria dos pacientes obesos, eles têm a testosterona muito baixa, tem o libido baixo, mas isso já ocorre por conta do bloqueio hormonal, vamos dizer assim, ocasionado pela obesidade. O paciente tem um estradiol, um estrogênio muito elevado por conta da gordura abdominal, que faz com que ele bloqueie a testosterona, ele diminui o libido, ele está com um problema na vida dele sexual, está com problema na vida
né, toda dele, porque é isso, os pacientes chegam muito angustiados. Esses pacientes são pacientes que já foram em milhões de médicos aí, muitas vezes eu tenho paciente que muitas vezes obeso prescrevem hormônio para ele, entendeu? E em vez de tratar a obesidade. Então assim, as pessoas esquecem do básico que funciona, né? Então a medicina ela não é tão complexa assim como a vida, ela é complexa sim, mas ela precisa a gente olhar primeiro o básico, ver aqui o que eu tenho que resolver nesse paciente, como que eu posso ajudá-lo, de que forma eu posso ajudá-lo. Às vezes você orientando uma alimentação, tenho certeza que todos nós passamos por isso no dia a dia, orientando, ajustando um pouco, você melhora a vida daquela pessoa. Então isso é fundamental e faz com que, vamos dizer assim, esse paciente tenha qualidade de vida. Eu tenho pacientes que falam, doutor, eu tinha vergonha de falar, eu não falei nada para o senhor, mas eu não tinha mais vida sexual, porque eu simplesmente não tinha libido mais. Então, depois que eu emagreci, perdi peso, perdi 70 quilos, 80 quilos, o cara, volta a ter uma vida adequada, com prática de atividade física, né? Então, essa mudança é fundamental. Logicamente que a gente tem ferramentas, a gente tem uma caixa de ferramentas cheia. Qual ferramenta que eu vou usar? Cada ferramenta você usa para determinado, né? E deixa eu fazer uma pergunta também a vocês três. Não existe, acho que quando até começamos falamos sobre isso, não existe aquela ideia de que é meu paciente, eu não vou passar para o outro porque ele é meu paciente, aí vai tratar dele até o fim, quando ele sabe que ele precisa de um outro profissional. Eu queria ouvir vocês. A medicina hoje, ela é muito ampla, né? E antigamente a gente tinha o contexto do médico de família, né? Que era aquele indivíduo que visitava a casa das pessoas e ele era um indivíduo que sabia um pouquinho de várias áreas da medicina, né? E a medicina, por conta desse crescimento, né, das subespecialidades, das especializações, né, a gente passou a ter um indivíduo que ele sabe muito mais de uma pequena área, à medida que o conhecimento técnico, os estudos avançam, né? Então, nesse contexto, eu acredito que o médico ele tem que ter a sensibilidade de entender até onde vai a capacidade dele, né? Por quê? Porque a medicina é muito ampla, é muito difícil, né? Não é fácil, né? Você se destacar na sua área, você tecnicamente ser uma pessoa de um padrão técnico diferenciado, requer muitas horas de treino, de estudo, de congresso, de formação, de dedicação, né? E isso faz com que você tenha a necessidade de usar mão de outros profissionais que também tecnicamente são bons, né? Ninguém com certeza. A gente tem que também ter a humildade de reconhecer até onde vai a nossa capacidade, né? Eu acredito que você acaba crescendo muito mais como médico e sendo muito mais admirado pelo seu paciente quando você é capaz de chegar para ele e falar: olha, isso aqui não é uma área que eu domine, mas eu vou te mandar para um cara que é fera nesse assunto que vai te ajudar. E o paciente adquire muito mais confiança em você. E a partir do momento que você cria esse vínculo, esse elo, isso é indissociável, né? Então eu acredito que isso faz toda a diferença. Eu não sei para vocês como vocês eu faço geriatria, então essa relação médico-paciente tem que existir, né? Eu digo que se a gente não souber muitas especialidades, eu não estou fazendo geriatria, estou fazendo triagem, eu não faço triagem, faço geriatria, mas tem, por exemplo, eu não vou botar um marca-passo num paciente, né? Eu posso detectar que ele tem uma arritmia ou uma ablação e vou mandar para o ritmologista. Mas eu acho que determinadas especialidades tem que ter uma visão clínica e generalista e integrativa das coisas. Mas também entendo que a medicina cada vez mais é de multiprofissionais, de múltiplas especialidades,
né? Eu só acho que o que está faltando um pouco é a gente estar conversando sobre da mesma forma, né? Nós colegas estarmos tentando cada vez melhorar mais, mas ampliar a capacidade de raciocínio e de visão. Com certeza. Né? Eu trabalho muito com equipe multidisciplinar, então assim, tanto na cirurgia bariátrica quanto na cirurgia geral e cirurgia digestiva, que eu faço muito. Faço, por exemplo, cirurgia de endometriose. Endometriose profunda, que é um tema interessante. Eu faço mas eu faço junto com a equipe multidisciplinar de ginecologia. Mas eu faço a parte digestiva dessas doenças, né? A parte que acomete os outros órgãos, né? E você tem, assim, essa troca é fundamental. Então, eu estou muito habituado a lidar com isso. Então, para mim não tem milindre nenhum você ter que falar com a psicóloga, ou ter que falar com o endócrino, ou ter que falar com o psiquiatra do paciente, ou ter que falar com o ginecologista que faz a parte ginecológica que eu não domino, então, ou falar com o clínico do paciente, então, até porque são os clínicos que mandam os doentes pra gente. Então, na verdade, a gente tem eu tenho bastante isso, então a gente, e lógico, por exemplo, eu não, algumas cirurgias eu prefiro mandar para um colega que faça melhor do que eu, que tenha essa capacidade, que vai ajudar o paciente nessa doença que eu não faço com certa frequência. Então, a gente é bom porque faz muito, né? Sim. Então, a vida é assim, a repetição. Então, você é muito bom no que você repete. O que você não repete, o que você faz um caso a cada ano, eu acho que, assim, pelo menos na minha especialidade cirúrgica, é complicado. Eu acho que o ideal é mandar ou encaminhar esse paciente, ou ligar para o colega, ou direcionar esse paciente para quem tem um pouco mais de experiência nesse tipo de situação. E quando você falou do ciclo de Krebs, eu ia fazer uma parte, mas depois eu me esqueci, eu me lembrei agora. Eu estava pensando que muito do que a gente aprende com o ciclo de Krebs na faculdade, na escola, né? No terceiro ano a gente aprende, aí não sabe para que a gente aprende aquilo. Depois a gente entra para a faculdade, também não sabe muito bem para que serve, porque não explicaram para a gente que seria fundamental a gente aprender pro resto da nossa vida enquanto médicos, né? Então, a medicina ocidental, ela ficou muito mais baseada no diagnóstico, nos sintomas e no tratamento, né? Do que na causa do problema. A gente foi treinado para diagnosticar e tratar consequências. No entanto, se a gente tivesse levado bem a sério as nossas primeiras matérias acadêmicas, bioquímica, fisiologia, microbiologia, talvez a gente fizesse hoje uma medicina melhor. Não estou falando no Brasil, não, estou falando no mundo. Né? Porque a gente começa a achar, por exemplo, ortomolecular parece, já ouvi, charlatanismo, gente, ortomolecular é bioquímica. Se você nega a respiração celular, a bioquímica, a função das vitaminas, dos minerais aminoácidos, você está fazendo o que além de achismo? Porque isso faz parte de uma fisiologia, de um funcionamento de um corpo normal. E muitas das coisas é fisiologia pura, né? A explicação está na fisiologia. Você olha, cara, isso é fisiologia. E às vezes a pessoa falha na fisiologia. Depois eu posso até citar um exemplo de uma situação que ocorreu com um paciente. E a respeito desse assunto, que foi fisiologia pura aí, entendeu? Você tem às vezes ocorrem essas falhas, né? Porque assim, a gente é o que a doutora Márcia falou muito bem, a gente foca muito nas doenças, né? O médico tradicional, o médico das escolas tradicionais foca muito nas doenças e não foca vamos dizer assim, muitas vezes no paciente em si. Né? Então, assim, doença e paciente são duas coisas distintas. Sim. Apesar de estar no mesmo corpo, né? Mas muitas vezes são duas. E muitos pacientes renegam a doença, eles não querem saber da doença. Então, é como a doença não fizesse parte deles. Mas, na verdade, a gente tem que ter esse entendimento de separar o médico, o bom médico, ele tem que separar isso, ele tem que ter esse olhar, essa holística mais apurada e olhar o paciente em si. E esse é o diferencial. E aí, esse paciente, isso falando até para quem está estudando medicina, quem está fazendo a área de saúde e tal, o paciente vai olhar para ele de forma diferenciada. Essa é a grande questão. Isso não é aquilo isso não é charlatanismo, isso é você ser humano. E aí
quando eu até brinco com isso, você é médico, eu sou médico humano, entendeu? Isso. Então, porque é isso, entendeu? Então você traz esse acolhimento, essa coisa do paciente e consegue, logicamente, fazer um diferencial na vida dessa pessoa. Você faz uma coisa que é cirúrgica, mas que a repercussão clínica é muito interessante, né? Você está falando do obeso. Às vezes chega no consultório o obeso e aí vem de outros médicos assim, você precisa fazer exercício físico, você precisa fazer dieta. Bom, ele deve ter escutado isso mais 1000 vezes. Só o paciente dorme mal, tem a apneia do sono. Então ele usa cortisol em extremo, ele tem déficit de cortisol. Esse paciente tem insulina alta que já gera uma sonolência, né, ao longo do dia. Esse paciente, o hormônio da tireoide dele não está bom. Ele está cheio de hormônio feminino. É um homem cheio de hormônio feminino. Então ele não tem energia de uma testosterona. Como você vai querer que esse paciente acorde 6 horas da manhã, vá para a academia e depois vá trabalhar? Sim, não tem raciocínio. Como? Na verdade, não tem como. A maioria você falou da apneia do sono. A apneia do sono, ela é muito negligenciada, assim, até por médicos e pelo próprio paciente. Muitas vezes, eu tenho apneia do sono. A apneia do sono é gravíssimo. São as causas de morte súbita durante o sono, de infarto durante o sono. E é uma patologia que ela desenvolve junto da obesidade, né? E muitas vezes tem pacientes que não é super obesos e tem uma apneia muito grave. Eu tive um caso de um paciente... Mas a pessoa só pode saber se ela tem apneia se o outro falar, né? Como é que ela... Não, na verdade, ela percebe que ela não tem a qualidade de sono. Ela dorme durante o dia, ela tem muito sono, ela perde o raciocínio, ela tem déficit de atenção muitas vezes por conta da falta do sono adequado, porque ele não atinge o sono de qualidade, que é o REM. Tipo 2, né? REM 2. Então, ele não consegue... Que a gente atinge durante 8 horas de sono, cerca de 1h30, 2 horas do REM ali, do REM 2. Então, e ele não consegue atingir, ele fica no sono superficial, ele desperta muito rápido. E por quê? Porque ele não oxigena bem e aí ele não consegue atingir o sono profundo fazendo isso. Eu tive um paciente, só falando da apneia do sono, que a gente operou ele com 170 quilos. E é um paciente que ele sofreu um acidente, ele estava dirigindo uma picape e ele tem 2 semanas de operado. Está dirigindo uma picape e ele dormiu, apagou. Nossa. E tinha um carro da frente, era uma menina de 18, 19 anos, num sedã. Ele ia passar por cima dela, ele despertou na hora, ele conseguiu desviar, só arranhou o carro dela, o carro dele parou no arame, na área. Então ele se machucou muito e aí ele despertou para poder fazer a cirurgia, porque ele tinha que mudar o estilo de vida, tem que mudar, não dá. E é uma pessoa que tem um poder aquisitivo razoável, mas vamos dizer assim, foi se levando por hábitos ruins, né? Por alimentação ruim, fast food, muito refrigerante, que é outro problema, né? Que é um problema do mundo moderno. Esses refrigerantes de 1 litro, né? Você toma 1 litro de refrigerante, você compra qualquer fast food desse, 700 ml de refrigerante. A quantidade de açúcar que tem aquilo ali, mesmo os lights, é muito alto. É muito alto. Os sucos também, né? Que não são sucos, são também. néctar. É cheiro, cor e açúcar com água. Refrigerante E uma coisa... light também, mentira? quantidade de... Não é que é mentira, mas ele tem menos açúcar, mas tem também. Mas a quantidade de frutose, porque a indústria sabe como burlar isso. Então, você tem outro problema, porque, por exemplo, a fruta, a gente come uma laranja, mas quando você toma o suco, quantas laranjas você está tomando? 10 laranjas. Você chuparia 10 laranjas? Não. Então, a quantidade que a gente ingere, muitas vezes até alimentos saudáveis, também é um problema. Então, a indústria fez o quê? Ela transformou em líquido para poder aumentar essa ingestão. Então, gerando mais doença e mais obesidade. Um exemplo legal é a pipoca do cinema. Eu sou da época do cinema, a pipoca
vinha naquela embalagem de papel pequena. Agora, o meu filho quer comprar um balde que deve ter ali sei lá, meio quilo de pipoca, num balde mega, e ele consegue sentar lá e comer o balde inteiro. Digo, não é possível. Caramelo, tem um monte de coisa. Exatamente. Tem queijo ralado, e ainda põe a coquinha, tem tudo. Vai a coquinha pipoca, junto, né? E o suquinho néctar. 500 ml de coca. Então, é obesogênico. Isso aí é a sociedade obesogênica que a gente está vivendo. E vamos dizer assim, a ansiedade do mundo moderno, as pessoas estão apreensivas com, né, ficar em casa, você não consegue fazer práticas porque às vezes o lugar que eu moro não é um lugar, né, é um lugar perigoso, como grande parte das pessoas muitas vezes moram. Então você tem hoje um grande problema, que é essa vida moderna associada com uma alimentação moderna, com a facilidade do alimento, com a preguiça em cozinhar, ou preguiça, assim, entre aspas, ou seja, a falta de tempo em cozinhar. E porque quando você cozinha o alimento, esse alimento é muito mais saudável do que você comprar. Alguns fatores levam à obesidade na alimentação. Por exemplo, comer assistindo tela. Toda mãe era para tirar o filho da tela, não pode comer com tela, porque a criança não sabe nem o que está comendo, ele nem saboreia o alimento, ele não percebe que tipo de alimento ele está comendo. Segundo fator é diminuir também a conversa durante o alimento. Terceiro fator, mastigar bem durante cada garfada, não dar 2 talagadas e engolir. São coisas fundamentais que a gente já reeduca o paciente nisso, para poder ele mudar já. Você só criando a mastigação, por exemplo, 20 mastigações por cada garfada, isso faz com que você já tenha um bloqueio cerebral da fome ali. E quando você chega na 4ª, 5ª garfada, você já está praticamente saciado. O que acontece com a maioria dos pacientes, muitas vezes eles comem e engolem, ele não faz uma mastigação adequada. Por quê? É a ansiedade, a pressa, ou está vendo alguma coisa, ou está vendo uma televisão, ou está conversando, ou está comendo na rua. Outro fato também é comer fora de casa também, que aumenta a chance de ingerir mais alimentos, né? Comer mais, né? Então, isso tudo favorece a obesidade. Eu queria ainda falar sobre o canabidiol. Aí nós vamos ter que falar mais rápido, porque o tempo passa conforme a gente comentou, né, doutor? A gente não percebe que a gente já passou 2 horas que a gente está aqui conversando, porque realmente não dá vontade de parar, né? E eu acho que esse tipo de encontros, eles deviam ser muito frequentes, porque as pessoas precisam aprender realmente a viver melhor. Porque na maioria, principalmente aqui no Rio de Janeiro, basicamente, eu acho que no Brasil inteiro, mas acho que no Rio de Janeiro bem pior, as pessoas não têm absolutamente nenhum interesse, a não ser quando ela fica doente, em aprender isso tudo para ter uma vida realmente, como vocês falam, né? Uma vida saudável, uma vida melhor. Não é quando que vai passar mal e aí bota a mão na cabeça. Buscam só remediar, né? Então, sem prevenir, né? Então, eu acho que isso é o que traria uma cultura melhor às pessoas, de forma que elas começassem a entender bem o que é tratar da sua saúde. Eu acho que o canabidiol tem uma situação que é preciso se resolver, porque ficou parecendo assim, o médico que prescreve canabidiol está do lado da força, o que não prescreve é totalmente contra, é do lado positivo da força. Então quem prescreve canabidiol é do lado negativo da força, já escutei isso. E aí isso é uma ignorância, uma falta de conhecimento que só atrapalha a medicina. Eu acho que quando a gente é médico, a gente não sabe sobre aquele assunto, ou a gente procura saber, ou você fique neutro. Não critique aquilo que você não conhece, aquilo que você não domina, aquilo que você não sabe tratar. Então, por exemplo, eu não acho que o canabidiol seja do meu paciente parkinsoniano, e antes de eu entrar com as medicações convencionais do Parkinson, eu entrar com o canabidiol. Não sou a favor disso. Não tem nem tempo de estudo para isso. O que eu faço meu paciente está mais refratário às medicações, já não responde da mesma forma, tem que aumentar muito a dose. Eu entro com canabidiol. No entanto, se eu tenho uma pessoa mais jovem, que o corpo está funcionando melhor, eu posso entrar com canabidiol para dor.
Mas isso não... É impressionante como você vê resultado, né? Muito resultado. Mas não é vanteante, né? Resultado. Porque parece também, se entrou canabidiol, o paciente é parkinsoniano, ele melhora do Parkinson imediatamente. Não é isso, nem do Alzheimer. Sim. Ele é adjuvante hoje. Né? Mas, por exemplo, escolha, né? Ele do não é que ele faz, que atleta que não pode, tem doping, essas coisas todas, o canabidiol entra muito bem. Só não tem no tronco cerebral, tem em todos os lugares do corpo. E você vê que ele tem uma capacidade muito grande e muitas vezes o atleta utiliza só o canabidiol. Ele sai de outros medicamentos de antidepressivo, de medicamentos para dor crônica, né? Pregabalina, sai e fica só no canabidiol, fica super bem, super tranquilo. É um outro mundo. É um outro mundo. Contra a depressão é muito bom também. Os quadros demenciais também ajudam muito. Né? Você não epilepsia, né? Epilepsia é muito bom, né? Uma maior indicação veio por conta disso. No tratamento da epilepsia, que não tinha. Porque tem muita epilepsia refratária. Né? E o canabidiol veio fazendo a diferença. Refratária que não responde às medicações convencionais. Você tem que usar muitas medicações para o paciente não ter crise. Então o canabidiol ele encaixou muito bem, principalmente para adolescentes e crianças que tinham epilepsias mais graves. O canabidiol ele foi um divisor de águas na vida dessas pessoas. E pacientes sem apetite na químio, né? Então também ajuda muito. Então, olha, eu gosto muito do canabidiol. E o tratamento da dor também, da dor crônica, né? Você tem os receptores ali. Os geriatras gostam muito, né? Eu tenho porque tem pouco efeito colateral, né? Então vamos imaginar o seguinte, o paciente ele tem a doença que mais tira o paciente do trabalho e da vida social é a dor, né? Depois é a depressão, né? A depressão leva a dor também. Então, e tem pouco efeito colateral, então a gente usa bem, tem um arsenal terapêutico bom, dá um arsenal terapêutico bom. Mas você tem que saber manejar também, né? Não é só canabidiol, tem canabidiol, canabigerol, THC, tem sozinho, tem isolado, tem full. Então você tem que saber o quanto você vai dosar, tem titular. Não é assim também, chega lá, prescreve canabidiol, dose plena, não é isso, né? Tem que saber mexer. A gente estava conversando aqui em off, né, rapidamente, né? O canabidiol, você tem alguns compostos, né? E no contexto de atleta, né, para você a quantidade de THC é até 0,15%, né, dentro do composto, né? E pode ser o extrato, né, o próprio óleo ou o canabidiol mesmo que é comercializado, né? A gente tem até alguns comercializados por até algumas farmacêuticas no próprio país que são livres do THC. E o canabidiol, para a gente poder só esclarecer aqui, ele não é dopante, ele não é doping, entendeu? O doping são as substâncias que estão agregadas a eles, né? Que são os canabinoides, o THC, que é o tetrahidrocannabinol. Que é o que dá onda, o THC é o que dá onda. E é isso que causa doping. Então, se você usa o canabidiol dentro da dosagem normal, esse atleta pode competir em caráter competitivo de alto desempenho sem nenhum problema. E, inclusive, tem muitos que fazem, né? Isso aí era pra gente falar há muito tempo, né, sobre essas coisas, porque muitas perguntas, né, a gente realmente não vive o dia a dia de vocês, né, para saber com essa precisão que vocês colocam para nós, leigos que vamos procurar os médicos. Como eu sempre falei, na hora que a gente está doente, porque ninguém vai, eu vou ao médico, eu vou fazer um check-up, as pessoas não têm esse hábito, né? Ainda não tem esse hábito. Muito difícil. Sim. Então, eu vou fazer outros encontros desses, porque é da minha necessidade, pelo trabalho que eu faço há 30 anos, trazer isso para as pessoas. Eu acho que o povo, as pessoas que estão interessadas em aprender, né, em cultivar a sua saúde em benefício de si mesmo e das pessoas que estão ao seu redor, né, que convivem com você. E sem ajuda, sem o conhecimento que vocês têm, pelo estudo todo que vocês... a vida inteira, né, ao meu ver, a gente não tem realmente condições de entender nada. E fica um dando palpite na vida do outro
e vai agora no Google e vai agora e vai procurando e nem sempre, né, a gente se dá bem com Eu essa acho que a história, frase né? que eu queria terminar é que o nosso corpo é o nosso maior bem, de verdade, né? Não adianta você ganhar muito dinheiro se você depois não vai poder aproveitar esse dinheiro, não é isso? Ou porque faleceu, ou porque está acamado, obeso, na cadeira de roda. Então eu acho que a gente tem que cuidar do nosso bem maior, que é a nossa saúde, é isso que eu acho. É fundamental. E você falou uma coisa interessante, Vitória, com relação ao medo. O medo, ele incapacita a gente tomar decisões em tudo na nossa vida, né? Decisões boas ou ruins, mas é uma decisão. Então, o grande problema que a gente vive hoje no mundo é que as pessoas são refém do medo. E o medo incapacita as pessoas de enfrentar o que elas não conhecem ou enfrentar o que pode gerar algum problema para ela no futuro. E encarar esse problema retardando e muitas vezes retardando um tratamento e antecipando a vida dessas pessoas. Então é fundamental que as pessoas se conscientizem com relação ao medo. Quando o paciente fala assim, doutor, eu quero muito operar, mas eu tenho medo, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: o medo é natural, é normal termos medo. Eu tenho medo todo dia, quando saio de casa, quando eu comecei a operar tinha medo também, mas o medo não era incapacitante. Eu sabia o que estava fazendo e como eu teria que fazer para não me arriscar e não colocar a vida do outro em risco. Então, é natural isso. Então, essas questões, o que muitas vezes hoje, o que eu também vejo com relação à questão do medo, é que esse medo leva a pessoa a não ter um comportamento, vamos dizer assim, saudável. Porque ela começa, eu tenho medo, vou ficar em casa, vou comer mal, porque isso começa a entrar naquele ciclo vicioso e isso prejudica muitas vezes uma vida mais saudável, uma vida mais com qualidade de vida, mais tranquila, né? É isso. Tem exemplos até de próprios pacientes que às vezes chegam no consultório e eles acabam, por meio dos exames que fizeram e tal, descobriram que tem hernia de disco, tem dor lombar, e eles simplesmente não procuram um tratamento por medo de ter que operar a coluna. Sim. E aí ele vai empurrando aquilo ali com a barriga, ganha peso, piora, vai perdendo qualidade muscular, vai Os ficando... homens são muito mais medrosos do que as mulheres, né? E aí você vê, fica... sabe, aí você não tem por que ter medo. 80% ou até mais das pessoas vão melhorar sem cirurgia. E a pessoa não quer ir no médico porque ele acha que o caso dele vai ser cirúrgico. Dizem que 80% dos nossos pensamentos são negativos, né? Então, talvez uma atitude mais positiva em relação às coisas, né, facilitasse para que a gente pudesse nos tornarmos mais, como é que eu posso dizer, protagonistas das nossas próprias vidas. Sim, né? sim, Porque às vezes a gente delega para o outro, por exemplo, às vezes eu tenho obesidade, eu delego para o outro a capacidade de me emagrecer, porque eu não quero emagrecer, eu quero ser emagrecido, entendeu? Então é o tipo de postura que a gente precisa sempre combater. Está né? relacionado ao medo também, tudo isso está relacionado ao medo. Eu fiz um vídeo um tempo atrás sobre isso, falando sobre o medo do paciente que ele tem com relação às doenças e o medo de tratar, de dar o tratamento adequado. Aí ele prorroga, ele procrastina, né? Porque hoje, como a sociedade tudo é procrastinação, então eles procrastinam tudo. Então, e acaba que o paciente chega num estágio mais grave, numa doença mais grave. Um dado interessante, a gente opera homens e mulheres, vamos colocar em cirurgia bariátrica, 70% é mulher, 30% homem, eu acho que até um pouco mais para mulher, uns 75% a 80%. Dos 20% dos homens, o grau de obesidade deles e de doença é muito mais grave. Por quê? Porque os homens demoraram, são mais medrosos. São mais medrosos, eles dependem da mulher
eu brinco com isso, eu falo, são amamãezados pela mulher, então assim, eles criam uma interdependência que não tem sentido ter. O homem tem que ser independente também, assim como a mulher tem que ser independente, todos temos que ser independentes. A gente é casado, mas é independente. Você faz suas coisas, ela faz a dela, você tem que ter a sua... Você não tem que depender da mulher para te levar no médico. Pô, isso é um absurdo. Ela não é tua mãe. Então, exatamente isso. Boa, então, a gente vê muito. Excelente. A nossa conversa vai ter que parar aqui, infelizmente, mas a proposta é essa, é cada vez melhorando mais o nosso contato, o convívio desses grandes médicos com vocês, para que vocês possam usufruir desse conhecimento. Agradecer demais a doutora Márcia, doutor Anderson, doutor Alisson, estar aqui conosco e nos dar esse suporte sempre, e fazendo com que o Saúde Online cada vez mais possa caminhar em ascensão, para que nós possamos todos juntos ainda proporcionar a muitas pessoas, né, tudo isso que eu estou aprendendo aqui com vocês nesse momento, tá? Então, muito obrigada, doutor Alisson. Te agradeço, Vitória. Agradeço pelo convite mais uma vez. É muito bom sempre fazer uma mesa com a doutora Márcia. Eles sempre, a medicina é isso, é a gente agregar, incorporar e crescer e aprender. É isso aí, sempre. Bom, eu queria agradecer, sempre um prazer estar aqui, foi muito bom esse bate-papo e pessoas que têm conhecimento, né, que acrescentam coisas pra gente, e eu não sei se isso vai passar por agora, mas eu queria desejar um Feliz Natal para todo mundo, que a gente cada vez mais dissemine o amor. Eu tenho dito que eu vou, daqui pra frente no meu Instagram, sempre vou botar frases disso. Eu acho que a gente tá precisando propagar o amor. Porque isso aqui que a gente tá falando é uma forma de amar. Sim. Né? A gente tá dando o que é mais precioso, que é o nosso conhecimento. Então eu queria agradecer a presença de vocês e o convite e desejar um Feliz Natal para todo mundo. Obrigada. Gostaria também de deixar também o meu agradecimento, tá? É sempre uma honra voltar aqui, poder ter momentos como esse. Parabéns, Vitória, parabéns por essa iniciativa de trazer profissionais para que possam falar e levar conhecimento, levar doação de conhecimento, né? E quanto mais a gente doa, mais a gente tem para a gente mesmo, né? Então eu fico muito feliz de poder ter sido lembrado, e é uma honra para mim poder estar aqui com a doutora Márcia, com o doutor Alisson, com você, seu esposo, com todos aqui, podendo ter oportunidade de falar aquilo que a gente faz um pouquinho no dia a dia e tentar levar um pouquinho de conhecimento para as pessoas, né? Essa é a maior finalidade, né? A gente poder ajudar e levar saúde, né? Isso aí, a saúde promoção de saúde é dever de todos nós, né? É verdade. Bom, já que a doutora Márcia falou, um Feliz Natal para todos. Nós não vamos ter outro podcast do Saúde Online. Eu quis fechar com chave de ouro, eles nem sabiam, mas eu quis fechar com eles. Mas em janeiro a gente está de volta, agora trazendo bate-papos com assuntos de interesse geral e sempre procurando levar o melhor para vocês. Que o Natal seja um Natal verdadeiro, que seja aquele Natal em que a gente fale de amor, conforme a doutora Márcia falou, de doação, que amar é dar. É uma sensação de satisfação em dar. Isso para mim é amar. E eu amo vocês todos, eu amo todos os médicos queridos que trabalham comigo esse tempo todo, e um 2025 cheio de saúde para todos nós. Saúde online. Saúde online.